Boa tarde a todos. Estamos aqui para meditar um pouquinho, refletir sobre o Evangelho de cada domingo. Estamos no quarto domingo, na quarta semana da Quaresma, e o Evangelho é bem conhecido, a cura daquele cego. Vamos, a partir de agora, ouvir, comentar, partilhar um pouquinho o pão da palavra. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinha expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui nós estamos diante daquela versão mais reduzida do Evangelho, que o Evangelho é bem longo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu peguei essa versão reduzida, mas vou comentar o Evangelho como um todo. Me impressiona bastante a postura e a atitude do cego. Perceberam que o cego ele é muito sincero o tempo todo, ele não acrescenta, ele não aumenta, também não diminui, claro. As suas respostas são bem objetivas. Quando ele é questionado, ele diz aquilo que é e pronto. Logo depois da cura, quando eles começaram a questionar se ele era o cego, se era ele mesmo que tinha sido curado, ele foi rápido. Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Outros afirmavam: não é ele. Ele vai dizer: sou eu mesmo. Depois perguntaram: como é que abriu os teus olhos? Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. A resposta curta, clara, sucinta, sem muito acréscimo. E quando ele foi questionado, aqui foram as pessoas que questionaram, o povo em geral, mas quando os fariseus questionaram, ele também é bem sincero. Ele dá uma resposta bem clara, bem sucinta. Ele vai dizer assim, quando perguntaram aos pais, os pais disseram isso:
Por que não pergunta a ele mesmo? Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. De fato, os judeus já tinham combinado expulsá-lo da comunidade, ou expulsar quem da comunidade declarasse que Jesus era o Messias. Depois eles falaram, ele é maior de idade. Esse é o motivo pelo qual os fariseus começaram a sondar o caso de um lado para o outro. E perguntaram-lhe, que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, eu já vos disse e não escutastes. Parece que o cego está cansado, eu já expliquei, é isso. Não tem que acrescentar, não tem, é isso. Ele me curou. Depois ele vai dizer, por acaso quereis ser discípulos dele? Então insultaram-no dizendo, nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde ele é. E agora a resposta do homem foi fantástica. Ele vai dizer, espantoso, vós não sabeis de onde ele é. No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz sua vontade. Aí vem, jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Olha a proclamação do cego. Se ele não viesse de Deus, ele não poderia fazer nada. Então, aqui ele já está fazendo uma leve menção, claro, né? O nosso autor, uma leve menção ao fato da encarnação. Se ele não viesse de Deus, ele veio de Deus. Nesse momento, eles dizem assim, tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando. Os fariseus falam isso para ele. Eles não tinham mais argumento, eles recorrem a um ad hominem, que é uma falácia, né? Que você não argumenta mais, você ataca a pessoa que está argumentando. Então ele vai dizer, tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando. Sim, o cego está ensinando. Mas essa sinceridade, essa honestidade intelectual, espiritual, humana do cego, foi o caminho para o encontro com o Senhor. O que o Senhor precisa de nós? Sinceridade. Sinceridade na nossa vida. Pronto. O cego está pronto para encontrar com Jesus. Aí tem o segundo encontro. O primeiro é a cura física. Ele faz todo esse caminho, sendo questionado, ele quase perdendo a paciência, mas chega um momento em que Jesus volta e encontra com ele. Ele vai dizer assim, Jesus soube que tinha expulsado, encontrando, perguntou-lhe, acreditas no Filho do Homem? Ele não pertence mais àquela comunidade, mas Jesus o encontra. Ele desliga daquela comunidade e pertence agora a uma nova comunidade. Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? O cego está muito à frente. E Jesus diz, tu estás vendo. Jesus o curou e agora ele pode falar, tu estás vendo. É aquele que está falando contigo. O ver, no caso, que ele era cego, agora não é mais, ele vê e aquele está falando contigo. E ele exclamou, eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Aqui a cura está completa. A cura da cegueira, mas ele era cego fisicamente, e os fariseus cegos espiritualmente, cegos de tantas outras maneiras, apesar de verem com os olhos. Mas eu termino com o finalzinho desse evangelho, que diz assim, alguns fariseus que estavam com ele ouviram e lhe disseram, porventura também nós somos cegos? Eles perguntaram. E Jesus respondeu. A resposta de Jesus é intrigante. Se fosseis cegos, não teríeis culpa. Que tipo de cegueira está falando? Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Não é uma cegueira, vamos dizer assim, da ignorância. Porque aqui o texto
ele vai dizer, nós somos cegos, é uma cegueira da ignorância, quer dizer, nós não vemos. E Jesus diz, se fossem cegos, não teríeis culpa. Quer dizer, essa cegueira aqui não é a ignorância, a cegueira de ignorar um fato. Não, não é. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. É a cegueira do orgulho, que não deixa ver, não deixa perceber. Lá em João, na sua carta, ele vai dizer, aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Quer dizer, aquele que não admite, que não consegue perceber, não consegue reconhecer as próprias fraquezas, os próprios limites, é cego para ver os próprios pecados, a própria condição. Diferente desse cego, que ele só era cego, na verdade, fisicamente. Hoje, nessa palavra, o Senhor nos chama a humildade. A humildade de coração, que é um pressuposto para o verdadeiro encontro com Jesus. A sinceridade de alma, que é um pressuposto para esse encontro com o Senhor. E aí sim, nós estaremos prontos para dizer, eu creio, Senhor, e prostrar-nos diante de Jesus. Jesus que é o nosso Salvador, que é a luz do mundo, que é a luz para os nossos passos. Que a palavra de Deus seja sempre vida para a nossa vida. Eu termino com essa reflexão, dando a bênção para você, para a sua família, para a intenção que você traz aí no seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.